Olá, estamos hoje aqui na OAB Seccional Rio Grande do Sul, onde está acontecendo um evento sobre o Código de Processo Civil. Este evento é patrocinado, promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em parceria com a OABRS e com o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS. Doutora Rita Cortez, presidente do IAB, qual a importância de se debater sobre o CPC em parceria com o IARGS e também com a OABRS? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul, feliz por estar realizando esse evento, que é um evento em parceria com a seccional do Rio Grande do Sul, mais o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que já é um parceiro de muito tempo, e nós elegemos esse tema para realizar um evento pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, a partir da nossa representação aqui específica, né? O Instituto tem sede no Rio de Janeiro e hoje nós estamos, vamos dizer assim, firmando a nacionalização dele através da nomeação de representantes em todos os estados do país. Não só a nomeação de representantes, mas também a criação de subsedes. Nós temos uma subsede hoje, eu estou aqui na seccional aqui da OAB do Rio Grande do Sul, e nós temos uma subsede, demos posse hoje, inclusive, na subsede, de novos membros. Então, o tema em si ele tem a relevância porque nós, do Instituto, sempre estamos colocando em debate as grandes questões que afligem a sociedade do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social. Agora, hoje, a importância maior é realmente a nossa presença aqui, realizando um evento pela primeira vez, através da nossa representação local. E o CPC tem cumprido com a sua missão de modernizar a justiça? Olha, eu vejo que não, embora o processo é sempre um instrumento, né? Eu já dizia, isso aí é uma definição, um conceito clássico, né? Ele é um instrumento para que a gente possa concretizar o direito, né? E hoje nós temos grandes modificações em termos de processo. Acho que, principalmente quando teve a emenda constitucional 45, que houve toda a reforma do Poder Judiciário. Com a reforma do Poder Judiciário foram introduzidos alguns itens que realmente não existiam anteriormente. Eu acho que até algumas teorias meio exógenas, né, meio fora da nossa realidade. Então, eu vejo que é o seguinte, pelo grande volume de processos, a gente já pode ver que a gente não tem sido muito feliz nessas modificações. Mas eu ainda acredito que a justiça ainda é um caminho. Ainda hoje você tem os meios extrajudiciais de resolução dos conflitos, mas a gente nunca pode esquecer que a justiça também é um caminho e que a gente tem que estar de olho nela. E para estar de olho nela, a gente tem que estar de olho na estrutura, no sistema de justiça e no processo, né? Eu venho da área trabalhista, onde o processo é muito simples, o processo é oral, então nós temos assim, vamos dizer assim, menos complexidades, ainda que queiram criar uma complexidade no processo de trabalho. Mas acho que, inclusive, o processo civil hoje copia muita coisa do processo de trabalho. Enfim, é uma discussão imensa, né? São vários os aspectos e estamos aqui para debater, dar o primeiro pontapé nessa discussão a partir da nossa presença aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que eu acho que é a cereja do nosso bolo hoje. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, entendeu? Espero aí poder assistir, depois vocês me mandem o link que eu vou dar conhecimento a todos os nossos sócios lá no Brasil inteiro dessa entrevista e agradeço a gentileza de vocês. Doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, qual é a importância do Instituto estar participando desse evento sobre o novo CPC junto com a OAB e também com o IAB? Esse evento aqui é muito importante. E o Instituto dos Advogados, que realmente sempre promove a cultura jurídica, se preocupa com isso. Nós, inclusive, no dia, se não me engano, no dia 26 de junho, nós fizemos uma reunião almoço que teve o presidente Cláudio Lamáquia, que falou exatamente sobre o novo Código de Processo Civil e as conquistas da advocacia. Que, aliás, o nosso presidente Lamáquia teve um papel muito importante na maioria das conquistas da advocacia. E agora nós estamos fazendo este evento aqui,
fomos procurados pelo Dr. Paulo Leal, estamos fazendo junto com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Estamos aqui recebendo a visita da doutora Rita Cortes, que é presidente do IAB, e este evento também é IAB, Instituto dos Advogados e Ordem dos Advogados. E também tem o apoio de diferentes instituições, como o Tribunal do Trabalho, a SATERGS, enfim. E é excelente, porque, inclusive, ele está olhando mais do ponto de vista trabalhista, do processo trabalhista. Nós acabamos de assistir uma grande aula de história do Dr. Paulo Leal sobre toda este problemático, como é que surgiu, como era o Código de Processo Civil, as alterações sofridas. Agora nós vamos ouvir o nosso ex-presidente da UAB, Dr. Luiz Carlos Levenzon, também um grande estudioso e um grande conhecedor do assunto, e depois o desembargador Rossaldo Araújo, Francisco Rossaldo Araújo, que já presidiu o Tribunal Regional do Trabalho, que naturalmente vai ter uma contribuição muito grande e efetiva sobre esse assunto. Então, eu acho que a sociedade do Rio Grande do Sul e toda, digamos, a sociedade brasileira está de parabéns, porque esse evento é muito importante na vida, não só dos advogados, mas de todos os operadores do direito. Como o IAS contribui de forma técnica sobre o novo CPC? Nós temos os nossos departamentos, todos com grandes juristas, e todos os departamentos, cada um na sua área, está fazendo estudos profundos sobre esse assunto. Dr. Paulo J.B. Leal, qual a importância deste evento de hoje? A importância é o estabelecimento de um diálogo entre os advogados, a magistratura, e para tentar entender os 10 anos do Código de Processo Civil e o que significa ele na administração da justiça e na resolução de conflitos, já que se trata de um dispositivo novo, tem apenas 10 anos, e precisamos compreender o que significou esse novo Código de Processo Civil para a sociedade brasileira e para os operadores jurídicos. A história do direito ajuda a compreender melhor esse novo CPC? Com certeza, se nós formos buscar a gênese dos códigos de processo civil, desde 1850, quando nós tivemos o regulamento 757, passando pelo Código de 39, de 73, as legislações que houveram na segunda metade ali da década de 80 e 90, certamente a história dessas instituições permite compreender especialmente esse novo Código de Processo Civil e a realidade brasileira. Quais as principais mudanças que o novo CPC trouxe para os advogados? Eu diria que o novo CPC dignificou a advocacia. Permitiu que se pudesse exercer a nossa profissão de uma forma mais elevada, mais tranquila, com mais segurança. Então, assim, por exemplo, prazos processuais contados só em dias úteis, as férias que os advogados passaram a poder desfrutar, que não tínhamos. Eu sou do tempo em que a gente trabalhava fim de semana, janeiro, fevereiro, então esses dois aspectos. A questão fundamental dos chamados honorários de sucumbência, que são os honorários que são devidos ao advogado vencedor da causa, isso é uma novidade que ficou disciplinada no novo Código de forma objetiva, com patamares definidos e que antes não tinha, os juízes fixavam os honorários por critérios subjetivos, o zelo do advogado, a qualidade do trabalho, e normalmente eram valores que eram fixados de forma não expressiva, e isso prejudicava o trabalho do advogado, anos e anos de atuação, e o resultado econômico da demanda era mínimo, né? Então, considerar os honorários advocatícios como tendo caráter alimentar, que permitiu a preferência para receber valores que decorressem do exercício profissional. Então, esses temas todos foram criados no novo CPC, mas eu queria dizer uma coisa de grande relevância que eu acho. O presidente Lamáquia, Cláudio Lamáquia, na época era presidente do Conselho Federal, e nós temos dito que esse código tem o DNA da advocacia gaúcha. E realmente aqui surgiram ideias no sentido de valorização da advocacia
e que terminaram sendo esculpidas nesse novo código. Então, assim, realmente houve um avanço muito grande na valorização da advocacia, na dignidade da advocacia com o novo CPC. A conciliação e a mediação ganharam mais força? Ganharam mais força, mas eu considero a conciliação e a mediação uma questão mais cultural do que processual propriamente dita, porque eu vejo assim, as pessoas, no caso da arbitragem, por exemplo, que se processa fora do judiciário, não é um tema que teve grande desenvolvimento no país. E a conciliação e a mediação, que foram previstos no novo código como uma forma de cooperação das partes para obter um resultado da demanda de forma consensual e mais rápida, elas não tiveram, assim, na realidade dos processos, não tiveram uma repercussão tão grande como se esperavam, né? Não tiveram nem agora no Supremo Tribunal Federal, com a reunião entre o Congresso e o Executivo para resolver o problema do IOF, né? Então, não é fácil isso, né? Mas acho que esse é um tema que precisa ser melhor estimulado, para que tenha uma eficácia maior na solução das demandas judiciais. Dr. Raimar Machado foi um dos palestrantes hoje do novo CPC. O que o senhor poderia falar resumidamente da sua palestra de hoje? Boa tarde, é um prazer falar contigo novamente. Eu fiz um esboço a respeito do que tem ocorrido hoje nas chamadas reclamações constitucionais, que é uma figura que não é nova, né? Ela remonta à nossa Constituição Federal de 88, mas, aliás, ela é anterior à própria Constituição, embora ela tenha entrado a nível constitucional em 88. É uma figura através da qual a parte que está inconformada com uma determinada decisão judicial pode atacar diretamente a decisão frente a uma corte superior, se essa decisão afronta, por exemplo, uma súmula vinculante de outro tribunal, né? É um dos exemplos, tem vários outros casos, mas que eu citei durante a palestra. Então, eu fiz um paralelo entre o que seria a competência formal do STF, né, como guardião da Constituição e última palavra como intérprete da Constituição, e a competência material das cortes especializadas, como é o caso da Justiça do Trabalho. Me posicionei entendendo que deveria existir um mecanismo que privilegiasse o entendimento das cortes especializadas, porque a satisfação da sociedade com relação à produção da justiça tem a ver com a qualidade da justiça que é produzida, e não necessariamente com a autoridade da qual emana essa decisão. Então, a Suprema Corte ela tem realmente a última palavra, mas não detém necessariamente a qualificação superior sobre todas as especialidades. E o meu tema foi esse. Qual seria o seu conselho como advogado especialista em direito do trabalho? Não, eu creio que é importante nessa situação de oposição a uma reclamação constitucional que se tente verificar as distinções que existem entre os casos que já foram julgados pelas cortes superiores e que geraram então esses precedentes ou essas súmulas ou essas decisões com repercussão geral, e os casos que estão sendo julgados pelas cortes inferiores, ou pelas cortes de menor hierarquia, melhor dizendo, e que podem ser alvo de uma reclamação constitucional de modo indevido, por não serem exatamente os mesmos casos que geraram as decisões que foram afrontadas. Então, eu digo assim que a procura das distinções entre essas decisões talvez seja o mais relevante.